uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Notamos aqui a origem do povo de Israel. Deus chama Abraão, pede para ele deixar a parentela dele, a terra dele, e envia ele para uma terra distante, para a terra de Canaã. E de Abraão é que surge o povo de Israel. O reino de Israel chegou a ser um reino poderoso. O ápice desse reino foi no reinado de Salomão. O reino se expandiu, teve domínio sobre outras nações. Salomão foi um governo que se afastou de Deus e dessa forma ele agiu com bastante opressão contra o seu próprio povo. E com o reinado do filho dele, Roboão, o reino de Israel terminou sendo dividido. Ao norte, as 10 tribos, sob o comando de Jeroboão, e ao sul, apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, que recebeu o nome do reino de Judá, governado pelo filho de Salomão, Roboão. No entanto, com o passar do tempo, o reinado do norte, o reino de Israel, o reino das 10 tribos, ele foi um reino de apostasia, de rebelião contra Deus e terminou sendo conquistado, destruído pelo reino assírio. As 10 tribos foram levadas cativa para a Síria e lá foi disperso pelo mundo como escravos. E pela Bíblia se percebe que as 10 tribos, elas desapareceram. O reino de Judá também seguiu o caminho das 10 tribos de Israel, entrou em grande apostasia e foram levados cativos para a Babilônia. O exílio babilônico para os judeus durou 70 anos. Depois, boa parte deles voltaram para Judá, para Jerusalém. Contudo, a maioria preferiu ficar em Babilônia. Entretanto, no livro de Gênesis, no capítulo 49, verso 10, uma profecia afirmava: o cetro não se afastará de Judá. Trata-se de uma profecia messiânica, ou seja, Judá nunca deixará de reinar. Porém, trata-se de Cristo, o reino eterno. Foi justamente da tribo de Judá que o Messias veio. Quando Cristo veio, o reino de Judá, eles estavam envolvidos numa grande apostasia. Eles tinham a influência ainda do cativeiro babilônico, receberam influência paganizada dos gregos e também dos romanos. Na época de Cristo, eles praticavam a cabala, uma espécie de bruxaria que teve origem na Babilônia, que é uma das ramificações da maçonaria moderna. Como exemplo da apostasia deles, eles não criam na ressurreição, não criam na imortalidade da alma, tanto que aquela parábola do rico e Lázaro, Jesus conta, justamente contextualizando o pensamento deles, que eles tinham formado devido à influência pagã dos babilônicos, dos gregos e dos romanos, e de fato eles rejeitaram o Messias como Deus, influenciado pela liderança dos saduceus e dos fariseus, que era uma liderança política e não uma liderança espiritual. Essa liderança apostatada entrega Jesus Cristo para ser crucificado pelos romanos. Após Jesus ser crucificado, eles não se contiveram, continuaram a perseguir os apóstolos, continuaram a perseguir a igreja, até que no ano 70 houve o cerco de Jerusalém, coordenado pelo general Tito, e Jerusalém foi totalmente destruída. O templo foi destruído, a cidade foi arruinada, milhões de judeus morreram, e os que sobreviveram foram levados cativos como escravos e foram também dispersos por várias partes do Império Romano. Inclusive, muitos deles foram despedaçados nos circos romanos por feras e também pelos gladiadores. Durante a Idade Média, os judeus dispersos pelo mundo também sofreram, juntamente com os cristãos,
uma implacável perseguição através da Inquisição Católica. E o resultado também é que muitos morreram juntamente com muitos cristãos. E por fim, em 1933 até 1945, os judeus sofreram aí como um dos maiores genocídios na Idade Contemporânea, que foi o nazismo liderado por Hitler na Alemanha. Então, em 1947, a ONU, coordenada pelos Estados Unidos, cria-se o Estado de Israel. Lembrando que quando Jerusalém cai, que os sobreviventes são levados pelos romanos como escravos, o Estado de Israel fica totalmente deserto. E ele é agora habitado por tribos que, de certa forma, se tornaram muçulmanas, influenciadas ali no contexto arábico. Porém, em 1947, quando a ONU cria o Estado de Israel, esses judeus voltam e ali já se encontram esse pessoal habitando naquela terra por quase 2000 anos. E agora, os habitantes da terra, eles são, de certa forma, expulsos da maior parte e a área passa a pertencer ao povo judeu. E os Estados Unidos colocam o nome daquele povo que habitava Israel de palestinos, criando-se assim o Estado da Palestina. Lembrando que esse nome do grego significa filisteus. Então você observa que há um projeto orquestrado por trás de tudo isso pelos Estados Unidos da América. Israel torna-se uma base militar dos Estados Unidos, inclusive com mísseis nucleares. Como os Estados Unidos tinham interesse ali naqueles países árabes, porque são os maiores produtores de petróleo do mundo, nada melhor do que ter uma base sólida ali, e essa base foi Israel. Amigos, é bom lembrar que Israel foi a nação de Deus do passado com um propósito especial. Deus chamou Abraão que, por intermédio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E a gente pode entender que essa bênção, que seria para todo mundo através do povo de Israel, primeiro com a vinda do Messias. O Messias viria da genealogia de Abraão e principalmente da tribo de Judá. Além disso, a Bíblia também veio dos judeus. A Igreja Católica afirma que a Bíblia veio dela, mas na verdade não foi. Os escritores da Bíblia, com exceção de Lucas, todos foram judeus. E além disso, a Igreja, que é um meio pelo qual Cristo está conquistando o mundo e vai conquistar o mundo através da pregação do Evangelho, essa igreja também foi fundada pelos apóstolos, que eram judeus. E o primeiro núcleo da igreja foi formado por judeus. Então esse era o propósito de Deus chamar Abraão. E Deus não comete erro. Certamente estava tudo planejado por ele e foi executado o seu plano, porque os planos de Deus não falham. Entretanto, Israel é conhecido na Bíblia como a antiga aliança. Essa aliança em que o plano da salvação era desenvolvido através do derramamento de sangue de animais. E esses animais apontavam para Cristo. Porém, a igreja é a nova aliança. E nessa nova aliança não é mais o sacrifício de animais, foi o sacrifício de Cristo, nos quais aqueles animais apontavam. Então, a igreja é a nova aliança. 1 Pedro 2,9 fala que a igreja é a nação santa, o sacerdócio real. Ou seja, agora não é mais Israel, mas sim a igreja. A nação santa agora é a nação cristã. Essa é a nação de Deus, que está espalhada por todo o mundo, por todas as denominações cristãs. Paulo e Barnabé, eles fizeram de tudo para levar o evangelho aos judeus. Mas aqueles judeus influenciados e politizados pelo Império Romano, pelas nações pagãs, eles resistiram ao evangelho e rejeitaram o Messias. Então, no livro de Atos 13,
46 e 47, Paulo fala, de agora em diante, nós vamos para quem? Para os gentios. Então, a partir dali se inicia agora um novo projeto. Esse projeto não é mais com Israel. Esse projeto agora é com a igreja. Lembrando que a salvação nunca foi coletiva. A salvação sempre foi individual. Dentro das igrejas que existem, os salvos serão individualmente aqueles que entregaram totalmente a vida a Cristo para serem salvos por Ele. E no livro de Gálatas 3:28, a Bíblia diz que não há judeu nem grego, em Cristo todos somos um. Então veja, é isso que a Bíblia diz. Também em Gálatas 3:7 fala que aqueles que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Então veja, Abraão não é o pai do povo de Deus sanguineamente. Abraão é o pai do povo de Deus pela fé. Você percebe que no Antigo Testamento, várias pessoas pertencentes a outros povos foram salvos, se uniram ao povo de Deus, porque a salvação sempre foi pela fé. Lembrando que esse povo foi chamado simplesmente porque tinha uma missão especial. Tem também outros textos em Gálatas 6:16, Colossenses 3:11, onde nós temos aí mais uma luz, mostrando que o povo de Deus atual não é mais uma nação, não é mais uma igreja determinada, mas sim um povo disperso que teme e serve a Cristo. Muitos evangélicos ainda creem que Israel tem um protagonismo no final, no fim dos tempos, escatologicamente. Alguns dizem, Gog e Magog, o Armagedon será em Israel contra os árabes, aquele povo todo vão se unir. Amados, isso existe apenas na teologia dispensacionalista, escrito nos livros aí, coordenado pelos jesuítas, mas isso não tem nenhuma base bíblica para afirmar isso. O Armagedon é uma guerra espiritual. O Armagedon, a culminância do Armagedon será quando sair a marca da besta, que vier aquela grande perseguição contra o povo de Deus. Então Deus se levantará e vai, na sua vinda, destruirá esse pessoal que é representado por Gog e Magog. Então isso será o Armagedon, uma guerra espiritual, uma guerra onde o povo de Deus se levanta pregando o Evangelho e o povo do mal se levanta combatendo o Evangelho e termina com a grande perseguição. Então isso é Armagedon, algo espiritual, não há nada geograficamente e muito menos com essa nação que recebe o nome de Israel. Então o Israel de Deus na Bíblia é o Israel espiritual, é o Israel da fé, não mais uma nação. E lembrando que Israel é um projeto dos Estados Unidos. Amados, é necessário que entendamos a profecia. Se Israel é um projeto dos Estados Unidos, fica a questão, quem são os Estados Unidos na profecia? Apocalipse 13 é muito óbvio, os Estados Unidos é a segunda besta. E que também a Bíblia chama de um falso profeta, porque é lá nos Estados Unidos que se desenvolveu um protestantismo falso. Claro que tem os fiéis de Deus ali, como tem em todo mundo, mas você percebe uma grande apostasia naquelas igrejas. E Israel hoje é uma nação governada por um marionete dos Estados Unidos. O Benjamin Netanyahu, ele na verdade é um cara da extrema direita e ele faz aquilo que os Estados Unidos quer que ele faça. Então, a maior parte dos conflitos que ocorrem ali são coordenados por esse tipo de pessoas. Ou seja, há uma espécie de projeto por trás dessas guerras, dessas coisas que têm ocorrido ao longo dos anos. E para quem não sabe, a nação de Israel, hoje ali, o aborto é permitido. Além disso, a maconha, ela é descriminalizada. E a maior parada LGBT do Oriente Médio é em Israel, que ocorre todos os anos. Então, para quem ainda tem uma simpatia e crê que esse pessoal, que há um plano divino e que as profecias dos últimos tempos vai ocorrer em Israel, tenha cuidado. O que pode ocorrer ali é o que a gente percebe com os globalistas, esse que governam o mundo,
a cúpula maçônica, eles têm como lema Ordo ab caos, quer dizer, a ordem sobre o caos. O que pode ocorrer escatologicamente com o atual Israel é justamente isso. De repente pode surgir ali um salvador para acabar, eliminar o caos que foi causado justamente por esses grandes do mundo que andam semeando o caos em todas as áreas, na economia, na política, no clima, em todos os aspectos. Você observa aí que há a mão dos grandes homens desse planeta executando, semeando um caos. Então, a única profecia que pode ocorrer em Israel é ele ser protagonista, de repente, do surgimento de um falso Messias, como eles ainda hoje esperam. A teologia escatológica que defende Israel com protagonismo no tempo do fim não é bíblica coisíssima nenhuma. Ela é simplesmente uma teologia jesuíta. Então, os cristãos devem ter bastante cuidado com isso. Se houve um tempo para que os cristãos orassem mais e buscassem mais as profecias na Bíblia, esse tempo é agora. O grande engano está se generalizando. Jesus disse que seria um engano que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Então nós percebemos que o mundo caminha para isso. Não tenha dúvida, logo, logo se levantará ou uma nação salvadora, ou um líder poderoso, ou quem sabe uma nova espécie de ONU, porque essa ONU está falida. Então, alguma coisa vai acontecer no sentido de trazer a paz e a segurança e por fim ao caos que está generalizado pelo mundo. Porém, lembre-se, apenas Jesus Cristo, o verdadeiro, é que irá por fim ao caos que o pecado e os que são instrumento na mão de Satanás têm gerado nesse planeta. Quem é o Israel de Deus? Quem são os filhos de Abraão? Aqueles que pela fé em Cristo aceitaram o Evangelho. Esses são os filhos de Abraão. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e que nós tenhamos aí cada vez mais uma mente clara, lúcida, guiada pelo poder do Espírito Santo, baseado na palavra de Deus. Ó Deus, nos abençoe, Senhor, nos ilumine, não permita que o engano nos domine, mas que sejamos, Senhor, cada vez mais sóbrios e vigilantes, ainda mais que o fim se aproxima rapidamente. Nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.